O vaso do oleiro, a impenitência no povo. Irmãos, a paz do Senhor a todos, graças a Deus, louvado e exaltado ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu agradeço muito ao pastor, de Nova Terra, e a missionária pastora Rosana. Eles mesmo me conhecem, já congreguei aqui há muito tempo. E estou de volta, graças a Deus. Fui para Minas Gerais, fui com um bom tempo lá, voltei, mas estamos firmes de pé. Vamos lá, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, ó glórias, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, louvado e exaltado é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, Deus, em certo tempo, levanta um certo jovem chamado Jeremias e darei uma missão, irmãos, que muitos hoje querem ter, mas não quer se posicionar como vaso, para ter experiência na palavra do Senhor. Porque hoje muitos querem ser profeta, pregador, diácono, obreiro, missionário, levita, bispo, presbítero, profeta. Todos hoje querem ter um cargo na presença de Deus. Tanto mulher, tanto homem. Quem hoje não quer ser honrado, não quer ser exaltado, só que através do homem se esforçar na casa do Senhor, ele está enfraquecendo. Mas por que, irmãos, está enfraquecendo, está perdendo a essência do Espírito Santo? A Escritura diz que o Espírito Santo nos fortalece. A palavra do Senhor vai nos dizer que antes da gente sairmos para fazer a obra do Senhor, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Efésios 6:10. As Escrituras Sagradas, ela já nos experiencia, ela já nos mostra e nos diz que a gente tem que nos esforçar, tanto na oração, no clamor, na intercessão, no jejum, na consagração, no joelho, para sairmos para fazer a obra do Senhor. Irmãos, nós vimos aí hoje como está a juventude na face da terra. Antigamente, esse é um ditado, não é bíblico, mas é um ditado que eu conheço até hoje. Antigamente, quem enterrava seus pais eram os filhos. Hoje quem está enterrando seus filhos são seus pais. Porque muitos hoje não estão ouvindo seus pais. Ou às vezes os pais falam, aconselham, mas eles não querem ouvir. Ou às vezes até ignoram o conselho, a palavra do pai. E às vezes acontece o que acontece. Hoje nós estamos vendo aí, irmãos, crianças, jovens, até de 12 anos, começa de 12 anos na droga, na cachaça, na bebida, matando, roubando, traficando, se prostituindo. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. Se a gente não falar da palavra do Senhor para essas pessoas, a nossa vida vai ser cobrada naquele dia. É verdade. Porque é dito dentro das Escrituras Sagradas. Deus levanta Ezequiel e fala assim: Ezequiel, se tu não falar para este povo se arrepender, se converter dos seus pecados, eles morrer no pecado dele, assim que você não avise eles, o sangue deles vai ser corrido nas suas costas. Então, irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, a gente tem que falar da palavra de Deus, a gente tem que evangelizar, a gente tem que entregar folheto, a gente tem que levar sobre os morros, a gente tem que visitar as vielas, as pontes debaixo da marquise, das calçadas. Eu falo isso, irmão, porque o meu chamado é evangelizar, o meu chamado é levar a palavra de Deus, o meu chamado é encontro traficante, prostituta, gay, macumbeiro, feiticeiro, umbanda, espírito, seja lá quem for. As Escrituras vão nos dizer que enquanto a vida há oportunidade, a chance, a esperança de levar a palavra de Deus. Glória a Deus! Enquanto a vida, a esperança,
a oportunidade de se arrepender, de se converter, de buscar o caminho do Senhor. Irmãos, antigamente eu era traficante, usuário de droga. Comecei a seguir na palavra de Deus através de 2 homens, através de 3 casais, Paulo, Yara, Arildo e a esposa dele, o pastor Enoque Terra e a esposa dele. Eu saí na mão grande com esse homem dentro da igreja. Eu saí na mão grande com esse homem dentro da igreja. Ainda estava iniciando na palavra do Senhor. Por certo tempo ele fez uma campanha e estava indo ele abençoado. Eu até levei com ela. Certo tempo o diabo chegou e falou assim: rapaz, fica de pé e solta no cacete desse cara. Mas dele na testa. Aí eu fiquei assim, eu não estava liberto, falei, é o jeito. E fiquei o último da fila. E aí vai o povo indo. Aí chega, faltavam uns 4. Eu fechei a mãozinha, eu falei, vai ser na testa. Aí foi quando ele levou a mão, que eu lancei, já tinha uns 5 em cima de mim, ele com a mão na minha cabeça. Aí eu falei, rapaz, que quando eu me assustei, eu já estava sem camisa, o povo já estava tudo do outro lado de lá, e estava eu e ele no meio do salão, e uns 5 em cima de mim. Eu teve que botar até a apelido em cima de mim, com o gato por em cima de mim. Mas nesse dia, misericórdia. Mas graças a Deus, né? Deus guerreou, pelejou através da vida do homem, e hoje estou aqui, um ex-traficante, ex-usuário de droga, pregando a palavra de Deus e mostrando para toda essa juventude, tanto mulher, tanto homem, que tem solução para a vida deles. Vocês veem que Deus leva Jeremias, Ezequiel, até o vale do oleiro. Fala, Jeremias, desce na casa do oleiro, e lá eu te mostrarei e farei você ouvir as minhas palavras. Deus só falou isso para Jeremias. Jeremias obedeceu a voz de Deus. Quando Jeremias desce no vaso, na casa do oleiro, Jeremias ele vai passar a enxergar e ver um profissional trabalhando naquela obra, naquela situação. E aquele profissional, irmãos, ele fazia uma obra de arte, ele fazia um vaso perfeito. E aquele vaso, ele se quebrou na mão daquele profissional. O interessante, tem pessoas que falam que é Deus que quebra pessoas. Tem pregadores que falam que é Deus que quebra, Deus mata, Deus aleja. Se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Que isso, irmão? Só vem pela dor se a pessoa não for obediente à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado é o Deus de Abraão, Isaac. Então aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. E assim que aquele vaso se quebrou na mão do oleiro, em vez do oleiro pegar, ajuntar os cacos, ajuntar ali aquele resíduo que quebrou, vou entrar um pouquinho na teologia, aquele resíduo que quebrou, né? Aqueles restos daquele vaso, o oleiro pegou a vassoura, assim como a dona de casa, não é? A dona de casa, quando quebra um copo, quando quebra um vaso, quando quebra um mantimento, ela pega, junta aquele resto, aquele resíduo e joga fora, não é isso? Ali para ela não presta mais. Para a dona de casa, aquele vaso que quebrou não presta mais, não serve mais. Rachou, quebrou, está rachado, não presta mais para mim. Ela vai atrás para comprar outro vaso, para botar no mesmo lugar, para dar no destaque daquele que se quebrou, que não precisa mais para ela. Mas o trabalhar de Deus é diferente. Glória a Deus. Deus, irmãos, as Escrituras vai nos dizer que a palavra, ela nos dá a conhecer que Deus tem olhos, Deus tem ouvido e Deus tem mãos. Então quer dizer, tem mães clamando por filhos que estão na droga, tem mães clamando por filhos que estão na cocaína, tem mães clamando por filho que está na maconha, tem mães clamando por filho que está agora nas esquinas vendendo droga, ou sendo corrido pela polícia, ou até capaz de tomar um tiro, um disparo de bala de fogo, ou até no hospital, né? Em risco de morrer. Então tem famílias clamando por essas pessoas, tem família clamando pelos seus filhos. Hoje é titular como domingo, né? Culto da família. Então hoje é especialmente para todos que aqui, não só para os que já vi, mas para todos que é participante dessa congregação. Assim
família de Abraão, né? Deus chega para Abraão e fala: Abraão, farei você pai de uma grande nação. Nação quer dizer, multidões, pai de multidões. Farei você pai de multidões. Que Sara vai vir uma semente, vai vir um fruto. Um fruto quer dizer um filho. Deste filho gerou 12 nações. Deste filho gerou 12 filhos. Deste filho gerou 12 patriarcas, que foram os 12 filhos de Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas para cumprir a palavra e a promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim que Deus cumpriu a palavra dele na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, venha cumprir também na vida de todos nós. Hoje a palavra é profética. Eu não vou sair das Escrituras, estou dentro da palavra. Se eu sair das Escrituras um pouquinho, vou entrar na teologia e voltar de novo, porque eu não gosto muito de teologia, mas eu tenho um pouquinho de experiência. Então Deus trabalha desta forma. Deus trabalha curando, Deus trabalha libertando, Deus trabalha salvando, Deus trabalha lutando. Assim como ele viu, mostrou a Jeremias o trabalhar do oleiro com aquele vaso, com aquela arte que ele estava fazendo. Você vê que quando aquele vaso quebrou, em vez do oleiro falar assim: rapaz, eu não quero mais, vou jogar fora, vou usar de outro material para fazer outro vaso perfeito e colocar em destino. Mas não, ele pegou uma vassoura, pegou uma pá, pegou um vaso e juntou aquele resíduo, colocou água, colocou barro, e passou a fazer daquele resíduo, era para ser jogado fora, fez outro vaso novo. Esse vaso novo se tornou um vaso de destaque. Aquele vaso de destaque, naquela loja daquele homem, ou naquela empresa daquele homem, se tornou um vaso perfeito, que todos que passavam olhavam e admiravam. Por quê? O oleiro trabalha com experiência. O oleiro trabalha com amor. O oleiro trabalha com carinho. O oleiro trabalha com facilidade. Deus trabalha, irmãos, mudando a história, mudando o quadro, mudando a situação das pessoas. Assim como ele mudou a minha vida, ele vem a mudar a vida também de todos os familiares de vocês. Amém, irmãos? Glorificado e louvado e exaltado é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, tem muitos vasos quebrados na presença de Deus. É verdade. Tem muitos vasos fracos. Tem vasos que se afastaram da presença de Deus. Porque a missionária que a pastora estava falando, ela está certa. Certa em duas coisas. Na palavra que Deus confirmou. Porque a palavra eu abri em Mateus, eu ia pregar, eu falei: se eu tiver oportunidade, vou ler um verso de Mateus. Mas eu fui cá para o vaso do oleiro. Deus usou ela para confirmar a palavra no louvor. Eu não falei nada para ela. Segunda confirmação. Hoje as igrejas abriram tudo cedo. Eu venho de lá da Maria Pinheiro, pastor do Arquiterra. E eu gosto de caminhar, mano. Eu gosto de ir. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta nem nada. E quando eu estou orando, eu peço a Deus: alonga mais a estrada. E lá eu quero ir. Alonga mais a estrada. Eu não quero carro, não. Vou dar uma bicicleta para você. Eu não quero carro, não, cara. Sabe o que é que eu quero? Ó, mais força, velho. Mais força, mais atitude, mais capacidade para levar a palavra de Deus. Porque hoje está assim, irmãos. Hoje está assim. Hoje tem pregadores aí que para ir pregar precisa o carro vir buscar na porta. Para levar a palavra de Deus precisa ser pago no tutu, no dinheiro, na grana, no cachê. Se for, não vale. Irmãos, Deus deu a vocês de graça, então dai de graça, espalhai de graça, apresentai o Filho de Deus a todas as nações, enquanto Ele não vem. Irmão, tenha piedade e misericórdia, porque eu sei o que vai acontecer nos últimos tempos, no fim dos últimos tempos. As Escrituras vai nos dizer, em Apocalipse 20, versículo 15, e aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, será lançado no
no lago de fogo. As Escrituras não mentem. As Escrituras ela nos relata algo que vai acontecer no presente, no futuro. Não é no passado. No passado está o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, irmãos, não fala de Apocalipse, mas no Novo Testamento fala, replica e mostra com toda clareza, não só nessas Escrituras, mas sim em todas as Escrituras sagradas, replica e repete e fala a todo tempo. Muitos serão julgados em todas as nações serão reunidas, entre todas as religiões, naquele grande dia. No dia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se levantar e se assentar no teu trono, todas as nações se reunirão diante dele. 12 legiões de anjos ao seu lado direito, 12 legiões de anjos ao seu lado esquerdo. Ô irmão, por que 12? Porque as Escrituras vai dizer que 22 anciões. Não, está errado. 24 anciões. As Escrituras vão nos dizer que João viu 24 anciões, 24 tronos. E esses anciões, irmãos, têm uma explicação. Muitos falam que é coluna, outros falam que é livros. Nada disso. Livros é uma coisa, anciões é outra. Tem uma explicação. 12 mais 12, 24. Não é isso? Uma coisa. Abraão teve 12 filhos, então quer dizer, significa 12 anciões do lado de Deus. Jesus aqui na terra, no seu ministério espiritual, teve 12 apóstolos, quer dizer, complementação, aí terá 24 anciões do lado do Cordeiro. E no meio, todas as nações, entre mulheres, entre homens, entre crianças, todos para serem julgados pelo que fizeram aqui na terra. As Escrituras Sagradas vão nos dizer e abriu-se os livros. Abriu seus livros. Quando fala que abriu seus livros, quer dizer, são vários livros. Não é só livros. Você vê que tem um S no final. Mas logo depois fala e abriu, e logo em seguida abriu-se o livro. Então, quando fala que abriu-se o livro, não tem um S, não quer dizer, é um só livro, quer dizer, o livro da vida. É neste livro que vai se abrir, logo após os outros que se abriram, que o negócio vai estreitar. Quem tiver com o nome escrito vai, quem não tiver, vai ficar de fora. Não adianta você passar a mão na cabeça de ninguém. Não adianta você passar a mão na cabeça de obreiro. Não adianta você passar a mão na cabeça de diácono, de presbítero, de profeta, de levita. Não adianta. Elas não vão embora com você pregador. Elas vão amadurecer na verdade. Porque às vezes no Escritura fala, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade ela está na mão de todos vocês. Agora se vocês lerem e meditar nela, a cada minuto que vocês meditar, vocês vão se libertar. Porque a gente pode não se libertar, mas o Espírito Santo, que é a água da vida, ele nos transporta e nos liberta. Então, irmãos amados, a palavra de Deus hoje, olha, confirmação, hein? Glória a Deus, louvado e exaltado no nome do Senhor. Então, irmãos, quantos e quantos aí estão aí afastados da presença de Deus? Eu já vi pastores do outro terra, obreiros, diáconos, pastores, assim, de bares do evangelizando, de droga, da cachaça, da bebida. Eu chegava até a falar, rapaz, sou lugar dele não. Mas enfraquecido e tal. Fazer o quê? Está quebrado, está rachado, desistiu da promessa, se afastou, retrocedeu, não aguentou mais suportar, caminhar. Porque para seguir a Cristo, irmãos, não é fácil. Quando aceitei a Jesus em primeira vez, eu pensei que era chegar dentro da congregação
sentar, levantar a mão da glória, pular e sapatear. Depois dos 6 meses, varão que não me terra, foi que eu vi o negócio estreitar. O povo começou a se levantar contra mim. Os irmãos começaram a virar as costas. Os irmãos já não falavam mais comigo, falavam, o que eu estou fazendo com esse povo? O que eu estou fazendo com esse povo? Não fez nada com esse povo, aí Deus falou assim, é o chamado que tem da sua vida. É o propósito. Irmãos, Deus ainda não veio. Deus ainda não veio. Então, se Deus ainda não veio, há tempo da gente semear, há tempo da gente plantar, há tempo da gente partir para seara, irmão. Levar a palavra de Deus. Só para uma senhora caminhar 2 passos até um traficante e falar assim: Deus te ama. Abala ele mais que uma pistola que ele carrega na cinta. Só para uma senhora dar 2 passos e falar assim: meu irmão, Deus quer mudar a tua história. Abala ele mais que um tiro de pistola, porque às vezes a Escritura vai nos dizer que a palavra tem poder. Então, se você está indo, é porque todo o poder está dentro de ti. Aleluia! Tudo que nós fazemos aqui na face da terra vai ser cobrado. Tem pessoas aí que falam: ah, irmão, eu não sou crente, eu estou fumando, mas eu não mato. Eu estou fumando, não estou bebendo aqui, mas nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz isso, nunca fiz isso. Ah, irmão, eu não sou crente não, mas eu não bebo, não faço nada disso, irmão. Mas tem que aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Tem muitas pessoas aí tentando mudar as Escrituras Sagradas. Você pode tentar mudar a Bíblia, mas o Evangelho de Cristo todo mundo. Porque a palavra de Deus, ela é vivificamente dentro dos nossos corações. Num certo tempo, Deus, Ele envia um profeta na face da terra. E esse profeta, irmãos, foi até um certo Lázaro. E quando ele chega até Lázaro, ele não estava mais com vida. Lázaro já estava na sepultura, ia completar 3 dias sepultado. Só que Jesus não estava no local onde Lázaro estava. Jesus estava em outro território, em outra cidade. Maria e Marta. Maria envia mensageiros até Jesus. Quando os mensageiros chegam até Jesus, eles falam: o teu amigo Lázaro está doente e está em fé. E Maria mandou te chamar. Vem conosco. Aí Jesus fala: vai, fala com Maria que eu estou indo. Escute o que Jesus falou. Vai, fala com Maria que eu estou indo. E que essa enfermidade não é para morte. Com a profecia. Com a profecia. Vai, fala para Maria que essa enfermidade, essa doença, essa lepra, essa infecção, esse vírus não é para a morte, mas para a glória de Deus. Os mensageiros foram e levou a mensagem até Maria, mas aconteceu um inesperado. Praticamente Maria não acreditou. Faltou fé em Maria. Faltou ela acreditar. Faltou ela crer. Faltou ela confiar naquilo que ela ouviu. Porque, irmãos, muitos crentes hoje estão enfraquecendo na fé. Muitos crentes hoje não estão mais sendo essencialmente usados pelo Espírito Santo. Porque acha que já tem 300 anos na presença de Deus, já não precisa mais buscar porque está cheio, não precisa mais orar porque está cheio, não precisa mais consagrar porque está cheio, não precisa mais subir monte porque está cheio. É aí que se engana. Porque ao decorrer do tempo, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que consagrar, nós temos que buscar o Senhor. Porque o que enche templo não é pessoas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz as pessoas a vir cultuar, a ouvir a palavra de Deus.
a ouvir a mensagem do Senhor. Então, para o Espírito Santo agir no meio de nós temos que nos esforçar na presença de Deus, irmão. Nós temos que nos esforçar. Hoje está difícil você ver o Espírito Santo batizar pessoas dentro de congregações, porque o povo não está buscando, não é? Assim aconteceu com Maria e Marta. Você vê que quando Jesus chega até onde Lázaro está, que pergunta para o Lázaro, aí elas falam assim: Senhor, Lázaro morreu. Se o Senhor chegasse logo antes, ele não teria morrido. Aí Jesus fala assim: Ô Maria, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Ah, Senhor, o Senhor falou que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Aí Jesus fala: tu acreditou? Tu confiou? Tu deu crédito no que eu falei? Uma coisa, irmão, que para nós, sabe por que não acontece milagres nas nossas vidas? Às vezes é porque nós não acreditamos, é porque nós não cremos, é porque nós não depositamos toda a nossa confiança na presença de Deus. Mas se a gente acreditar, se a gente confiar, se a gente crer, o sobrenatural acontece. Assim como aconteceu com Jeremias. Jeremias, ele passou a ver o sobrenatural de Deus e o trabalhar do Senhor na vida das pessoas. Hoje, irmãos, o base significa a igreja. O oleiro hoje significa Deus. Olha o trabalhar de Deus. Deus hoje é assim. Deus, em vez dele recusar o vaso quebrado, Deus, em vez dele retroceder, desistir daquela pessoa que se afastou da presença dele, que voltou para a droga, para a cachaça, para a bebida, vai matando, roubando, traficando, Deus envia profetas, Deus envia missionários, Deus envia pessoas para levar novamente a mensagem até eles, a palavra até eles, para mostrar para eles que mesmo eles afastados da presença de Deus, Deus não desiste deles, porque para Deus nada é impossível. Deus, ele age na vida, meus irmãos, de todas essas pessoas. Vai chegar um tempo, irmãos, que Deus vai tirar a igreja da terra. Vai chegar um tempo que Deus vai tirar o Espírito Santo da terra. Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar as igrejas, não vai achar. Amós, ele vai nos dizer, Amós, ele era um profeta. Ele não era profeta, ele era boieiro. Deus pega um cara que era boieiro, trabalhava de fazenda, de mato, cuidando de carro, e levanta como profeta e bota para profetizar no meio da casa de Israel. Você vê que Amós, ele pega até dizer: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boieiro, estava lá dentro do mato, cuidando de boi, cuidando de gado. Deus pega, me levanta, me tira do meio da boiada, me traz e me levanta como profeta. Entendeu? Então é isso que Deus faz na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas, irmãos, que estão aí, ó, na droga. Dá a essas pessoas a solução, a oportunidade, a chance, porque vai chegar um tempo que elas próprias vão procurar a presença de Deus. Entendeu? Você vê, tem país afora aí, eu não vou falar aqui o nome, que estão matando o crente igual mata cobra. Estão ajuntando o rebanho de crentes, sentando no cartucho, uns estão queimando. Tem país afora aí, e se saberem que você é crente, até suas famílias morrem. Só que tem um negócio: todas essas pessoas que são mortas pela palavra de Deus ressuscitará no grande dia e passará a viver com Cristo durante 1000 anos, e lá não terão fome, lá não terão dor, lá não terão mágoa nem choro, porque o pastor dos pastores apacentará o teu rebanho, e nós seremos apacentados pelo pastor dos pastores. Salmo 23, Salmos 80 e João 10.
Jesus, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor sentado acima dos querubins, quer dizer, o único pastor lá em Jerusalém. Esse nos apacentará e nos guiará, nos matará a nossa fome e sempre nos mostrará uma pastagem de água reverdejante. Águas, irmãos, que nós aqui não achamos. Água cristalina, água mais alvo que a neve. Tudo isso para nós, como herança. Deus, ele diz nas Escrituras que nós somos herdeiros das promessas de Deus. Quem era nós para sermos herdeiros da promessa de Deus? Quem era nós para sermos herdeiros da Nova Jerusalém? Quem era nós para ser herdeiro de uma cidade que gera pedras de ouro, cristal? Oh, glória a Deus! Quem era nós, irmãos? Quem somos nós para herdar, pastor de terra, uma cidade santa, uma cidade aonde homem nenhum pisou seus pés? As Escrituras vão nos dizer que o que Deus tem preparado para o teu povo, que o que Deus tem preparado para a tua igreja, homem nenhum chegou a ver, homem nenhum, ser humano nenhum, carnal, vivo no terreno, chegou a ver, chegou a ouvir, chegou principalmente a pisar os pés. Mas a igreja santa, que é titulada como um cordeiro, oh glória, os cordeiros do Senhor, a igreja remida, lavada com o sangue do cordeiro, essa igreja eleita, escolhida, lavada com o sangue do cordeiro, essa sim herdará como herdade a Nova Jerusalém. Oh glórias! E lá, irmãos, nós viverá pela eternidade. Isso tudo é para todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Nós herdaremos essa promessa. Quem aqui já pisou em rua de ouro? Ninguém. Quem aqui já pisou numa cidade santa, feita por mão de Deus? Porque aqui não é feita por mão de homem, aqui é construída por mão de homem. Você vê que até o rio, até os mares está sendo poluído e contaminado pela raça humana. O próprio Deus, ele, pastor de terra, é o Criador de todas as coisas. Você vê como é que é Deus. Tem pessoas que falam, pastor, a verdade tem que ser dita. Tem pessoas que falam que Deus, ele não mata, ele não julga, ele não condena. Eu provo para todos que condena, está aqui dentro das Escrituras. O próprio Deus se arrependeu de ter feito a raça humana. Deus, ele chega até o homem, ele faz aquela matéria de barro. Eu falei para você logo no início da palavra, água e barro. Você vê que Deus chega e vê o barro, uma água. Deus pega aquela água, olha o trabalhar de Deus. Deus pega aquela água, pega aquele barro, mistura. Trabalhar do oleiro é assim. Trabalhar do oleiro é sobrenatural. Trabalhar do oleiro ninguém entende. Porque Deus trabalha de uma maneira que faz as coisas que o homem mesmo não entende. Deus pega aquela água, aquele barro,